Olá pessoal, a partir de hoje eu passo a responder as 10 perguntas do mês. Além de responder nos comentários, vou entrar em detalhes porque isto é uma questão de sobrevivência. Vamos para a primeira pergunta. O inscrito é Sobrevivência e Aventura Diamantina de Minas Gerais. Fala, coronel, tem uma pergunta do tipo: você está na selva para fazer um pernoite de 5 dias. Aí você avisa para a família e sai para o mato. Aí você se vê, cai no buraco, uma pirambeira, no primeiro dia. Você fica preso e não consegue sair de lá durante pelo menos 5 dias. Sem sinal, sem ajuda de ninguém, como você sobreviveria nessa situação? Já que o resgate demoraria pelo menos 7 dias. Somente com o que você tem na mochila, você faria nessa situação o quê? Já que ficaria 7 dias preso nesse buraco e a sua família só ia perceber isso talvez bem depois. Bom, a pergunta é: o que você faria somente com o que você tem na sua mochila? Gente, primeiro é o seguinte, essa situação bem fictícia para mim, que eu estaria num quadro completamente diferente. Então, você avisar e sair, mesmo avisando, sozinho, já é um passo um pouquinho perigoso. Eu me colocando na situação que teoricamente eu não passaria, mas eu diria o seguinte, avaliando a sua pergunta, sobrevivência e aventura diamantina. Primeiro, o que eu tenho na mochila. Você pensou ver o que eu teria na minha mochila? Minha mochila eu levo muita coisa, inclusive água reserva. Ficar parado durante 5, 7 dias, eu vou me preocupar simplesmente com 3 coisas. Primeiro, tentar descansar o máximo possível, me alimentar no que for possível, totalmente regrado, ou seja, pouca coisa, porque eu não sei o quanto eu vou ficar ali, vou comer e beber o mínimo possível por dia e principalmente manter a temperatura do meu corpo. Dentro da minha mochila eu tenho esses 3 itens, ou tenho itens para atingir esses 3 objetivos. Mas aí vai uma grande dica: monte sua mochila bem montada, que você passa por qualquer situação adversa e vai ficar vivo e o resgate vai chegar mesmo que tardio para te levar de volta para casa. Segunda pergunta é do Cardoso, Léo Cardoso. Coronel, acompanhei o senhor e o Léo Rocha pelo Discovery. O trabalho de vocês fazem, sem dúvida, grande diferença. Trouxe grandes conhecimentos para mim. Eu gosto muito de aventura e minha pergunta é o seguinte: Coronel, o senhor abandonaria seu companheiro caso acontecesse um ataque de animal ou ficaria do lado dele para se protegerem? No caso, no Exército, eu sou da Força Aérea, tá? Tem algum tipo de código de ética que vocês são obrigados a seguir? Boa pergunta, Léo. Olha só. Primeiro, eu jamais abandonaria um companheiro. Só correria do lado dele se eu corresse mais do que ele e se a fera viesse atrás de mim. Eu daria um jeito de levá-la para longe dele. A segunda parte é a seguinte: nós da Força Aérea, no resgate, nas atividades nossas operacionais, nós temos uma filosofia que ela é muito forte para a gente. Não é obrigatório, isso é um espírito. Nós não deixamos ninguém para trás. Isso é para o resgate e para as atividades com os companheiros. Isso seja, assim, uma grande referência para todos vocês que fazem a aventura. Terceira pergunta, Neto Santos. Coronel Leite, como foi a sua preparação para tornar-se militar da aeronáutica? Como é o treinamento de formação para ser um paraçá? Bom, eu muito pequeno, antes de Barbacena, quis ser da Força Aérea Brasileira. Fiz um concurso público que qualquer um pode fazer hoje em dia, concursinho com a sua própria escola. Você pode fazer o concurso, fazer o seu 2º grau dentro da Força Aérea, se preparando para ser oficial da Força Aérea, uma formação de 4 anos na Academia da Força Aérea. Esta foi a minha opção, meu sonho de vida. Me formei oficial da Força Aérea com 7 anos de formação e me dediquei ao resgate.
e, lógico, ao paraçá. O paraçá, como muita gente sabe, é a tropa paraquedista SAR, Search and Rescue, ou seja, busca e resgate. Para ser um homem do paraçá, você tem que se preparar muito fisicamente e principalmente a mente, porque você vai lidar com situações extremamente adversas. Você, como voluntário, vá para o esquadrão, que atualmente está em Campo Grande, e você se dedica muito para fazer todos os cursos de formação. Lá você vai se tornar um paraquedista, vai fazer o curso de resgate, você é socorrista de emergência, em combate e em paz. Você vai ser mergulhador de combate, você vai fazer salto livre, vai fazer salto livre operacional e vários cursos de carreira que vai lhe qualificar como um paraçá, ou seja, um pastor. Nós chamamos de pastor por causa da figura do cão pastor, que ele é extremamente adestrado, dócil, mais agressivo, se comandado, se bem aplicado. Bom, você ganha o número de paraçá e mais tarde você pode dedicar a ser um paracomandos. Aí você é totalmente vocacionado para o combate. Aí você ganha mais uma estrela dentro da formação operacional. É uma carreira sensacional, é uma carreira linda, maravilhosa, que eu amo muito e sugiro para qualquer pessoa, inclusive para meus familiares. A quarta pergunta é da Gisele. Olá, Coronel Leite, tudo bem? Costuma acampar em lugares frios, como o Parque Nacional de Itatiaia e Alto Caparaó, e algumas vezes tive dificuldades para dormir devido aos pés gelados. Gostaria de sugestões de formas de manter os pés aquecidos, meia, algum isolante térmico ou qualquer coisa. Já que passamos por charcos e precisamos trocar de meia e dormir sem calçado. Qual a sua sugestão? Bom, primeiro, você vai no nosso canal, você vai ver que nós temos várias dicas de sistema de dormir. O saco de dormir apropriado para temperaturas baixas, que podem variar para temperaturas extremas negativas, eles são um pouco mais caros, mas tem tecnologia embarcada de alto nível. Por exemplo, você vai encontrar muitos deles na Deuter. É uma solução assim imediata para você não ter pés gelados para dormir. Lógico, você tem de toda maneira separar um kit para dormir, ou uma meia seca, nem que seja todas as noites com a mesma meia, mas ela tem que estar isolada. Você pode procurar um isolante para colocar esse material e você poder dormir bem. A dica é equipamento de qualidade. Vá lá, veja aí, a Deuter tem excelentes sacos de dormir e uma meia seca garante uma noite confortável. O que eu faço? Eu sempre levo o meu kit, o meu sistema de dormir dentro de um saco estanque. Se você não quer investir ou não tem, pelo menos compre um. Este aqui é da Citrus Summit. Eu coloco todo o meu material aqui dentro, todo o meu para dormir e coloco na mochila. Garanto de toda maneira que não vai entrar água. Bom, outra dica é você usar um isolante térmico de qualidade. É você ter um isolante térmico, esse aqui também da Citrus Summit, que ele te deixa fora do chão. Ele é inflável e muito bom. Funciona. Lógico, como eu falei antes, um bom saco de dormir, um isolante térmico para deixar você fora do chão, um saco estanque para colocar todo o seu material para você dormir bem, inclusive a sua meia seca, é uma ótima sugestão para você não passar frio e não sentir os pés gelados em baixas temperaturas. Um abraço, Gisele. Aqui da pergunta é do Vladimir Bueno. Vladimir pergunta quais as formas de se conseguir purificar água no mar com menos recursos possíveis. Vladimir, a experiência que eu tive em mar foi simplesmente péssima. Eu considero um dos piores lugares para você sobreviver. Temperaturas baixíssimas à noite, temperaturas altas durante o dia, além da insolação que incomoda muito. E água salgada principalmente. A dica é, você tendo um dessalinizador, que seja aqueles que ficam boiando no mar, ou você ter aqueles mecânicos de sucção, você terá pouca água, mas é a solução mais próxima. Para se obter água em sobrevivência no mar, você tem que apelar para a chuva e principalmente para o orvalho durante a noite.
você usa a cobertura dos botes de sobrevivência para tirar as pequenas gotículas d'água que condensaram durante a noite. Se você tiver um grupo de pessoas dentro desse bote e temperatura fria lá em cima, o ar que está ali embaixo, ele vai condensar e gerar pequenas gotas. Esta talvez seja a solução sem grandes equipamentos. Obrigado pela pergunta, Vladimir. Um forte abraço. A sexta pergunta vem de Ibex Brasil. Como posso me orientar em uma floresta com árvores altas, sem entrada de sol, sem descampado e sem bússola? Lucas Limeira. Bom, Lucas, a técnica genérica, porque a natureza também ela é muito mutante, ela se adapta muito. A técnica ou a orientação genérica é a seguinte: o Sol incide seus raios na maior parte do ano na linha do Equador. Então, para a gente que vive aqui no hemisfério sul, a referência é a seguinte: se o Sol está incidindo na linha do Equador, a gente tem uma incidência maior do lado norte das árvores de luz e calor. O musgo, ele fica na parte sul, ou seja, quando você estiver numa floresta fechada, você observa a maior parte das árvores que elas estiverem com o musgo do mesmo lado, ou seja, esse musgo está apontado para o sul, aonde tem menos incidência solar. Aí uma boa referência, você vai ter o eixo cardial norte e sul, leste e oeste com facilidade. Mas lembre-se, mais uma vez, a natureza é mutante, ela pode enganar a gente, é uma referência. Uma boa solução também é você aprender a fazer peconha, subir nas árvores e encontrar o sol ou as estrelas. Lucas, obrigado pela contribuição, forte abraço. A sétima pergunta vem de Lucas A.L. Cozé, ou Cozé, não sei. Coronel Leite, a Amazônia é extremamente rica em biodiversidades e minérios, água e etc. O que acaba gerando cobiça de outros países, os quais têm um discurso de interesse internacional. Como acha que o Brasil consegue protegê-la em um futuro próximo de uma invasão militar estrangeira? Lucas, você fez a pergunta que mexeu meu coração. A Amazônia brasileira, mais da metade do nosso território, é um lugar sensacional. Eu já vivi lá muitos anos. Contribuí para as Forças Armadas na proteção da Amazônia, com o meu trabalho lá, principalmente na área de resgate. E eu tenho um carinho, sim, absurdo pela minha Amazônia. A Amazônia brasileira, ela tem que ser intocável. E o Exército Brasileiro, principalmente, a Força Aérea e a Marinha estão migrando com todas as suas unidades que estavam aqui, voltadas para o outro ponto geopolítico, estão indo para a Amazônia. O efetivo do Exército cresceu muito nos últimos 10 anos, mas triplicou. E a quantidade de guerreiros de selvas formados por ano é também um número significante. Saiba que as Forças Armadas estão extremamente voltadas para a defesa da nossa Amazônia. Ousem quem queira pegar um pedaço dela. Primeiro, ela é inóspita. Eles morrem de medo da Amazônia. E a Amazônia realmente é abrasiva, para quem não conhece, para quem não é nativo daqui. O que eu posso dizer que se alguém quiser entrar no nosso país e tomar um pedaço dela, uma parte dela ou a Amazônia, vai contar com uma resistência absurda, porque a Amazônia brasileira é nossa. Lá nós temos ribeirinhos brasileiros que amam nossa terra, apesar de não terem contato com esse mundo aqui do Sudeste, e que eles estão vibrando. Ajuda as Forças Armadas para que a gente tenha nossa soberania e nós tenhamos sempre o nosso território mantido. Nós temos tudo para proteger a nossa Amazônia. E nós temos também fortes aliados da natureza, os mosquitos, que apavoram os homens de fora. Os mosquitos atacam silenciosamente e matam muitas pessoas. Malária, leishmaniose e outras doenças fazem com que as pessoas pensem duas vezes em vir para a nossa Amazônia e querer um pedaço dela. Obrigado, Lucas. A oitava pergunta vem de Henrique Rocha. Coronel Leite,
queria saber quais são os bizus a respeito da técnica ESAON, que é uma sigla, que na sua opinião pode vir a ajudar um leigo ou uma outra pessoa menos instruída, mas que entende os fundamentos básicos da técnica. Aquele abraço, ótimo trabalho. Hendrick, ESAON, para quem não sabe, significa estacione, sente-se, se alimente, se oriente e navegue. A minha sugestão é você não se orientar e navegar. Hoje, com os recursos, você tendo um rastreador pessoal, você não estando tão longe assim de uma área urbana, você simplesmente estacione, sente e aguarde o resgate. Se alimente e aguarde o resgate. É muito mais fácil ser encontrado do que você tentar sair navegando por aí e se perder mais ainda e dar trabalho para a equipe de resgate. Mas, já que você pediu um bizu, eu vou te dizer o seguinte: se você resolver realmente se alimentar, se orientar e navegar, eu diria, procure estar totalmente consciente desta orientação que você acha que tem. Quando a gente fala de se alimentar, é você se hidratar, é você colocar um pouco de açúcar no sangue para você raciocinar melhor e tentar se localizar. Mas se você não tiver certeza, eu acho que o maior bizu é não sair do lugar. Hendrick, forte abraço para você e obrigado. Nona pergunta vem de Leonardo Moraes. Qual é a forma mais fácil de se conseguir sair com segurança caso você se encontre perdido em um lugar inóspito? Leonardo, eu vou insistir mais uma vez. A forma mais fácil é você realmente ter um rastreador. Mas se você não investiu ainda no spot, para você ter a segurança de ser encontrado com rapidez, a sugestão é você tentar se orientar. A técnica de ESAON que eu acabei de falar na pergunta anterior é bem interessante. Então você para, que é estacione, sente, se alimente, se hidrate novamente para você tentar se localizar, se oriente e depois navegue de volta para casa. Se você não tem menor consciência disso e mesmo assim você decidiu abandonar um local de estar perdido, a sugestão é encontrar um curso d'água. Sempre as águas vão caminhando para um curso de águas mais largos e você vai encontrar pessoas, praias. Os seres humanos normalmente vivem nas proximidades de água, principalmente rios e mares. A sugestão é: tente sair, mas pense na segurança, principalmente da sua estrutura física e alimentação que você tem disponível para navegar. Agora, fazer um curso, aprender técnica e estar sempre bem equipado é a melhor forma de você sair de situações adversas. Forte abraço, Leonardo. 10ª pergunta, Everton Júnior. Coronel Leite, eu queria saber o motivo dos programas de TV serem tão fake, ou parecer. E por que alguém que faz a prática de trilha, caçada, bushcraft, vê de uma forma tão diferente? E é tão crítico quanto um entusiasta que é sobrevivencialista de YouTube. Eu queria te dizer que parece muito fake, mas aqui vem uma dica, uma palavra minha, real. Eu faço reality, eu não sou ator. Tudo que você vê no programa do Discovery, com o qual estou envolvido, Desafio Dose Dupla, primeira temporada, segunda temporada e Desafio Celebridade, tudo que eu faço é real. Para mim, tudo é real. Eu filmo muito tempo para você assistir 50 minutos no sofá. As coisas ali, para transformar os dias de filmagem em 50 minutos, são muito rápidas. Você vê apenas uma pequena amostra de tudo, que provavelmente pode parecer para você que é fake. Mas o sofrimento é grande, não é fácil. Eu como exatamente aquilo que você vê na TV, eu bebo exatamente aquela água suja que eu purifico. Não tem nada de fake. E eu vou te falar, eu perco peso e chego em casa todo quebrado a ponto de ter que descansar alguns dias para voltar para minha rotina normal. Não é fake, é real. E
Aí as opiniões são variadas. Eu posso dizer que eu deixo aí a opção das pessoas poderem dar a sua opinião também, como eu também tenho a minha. Mas, de qualquer maneira, Everton, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu tenho a pergunta aqui do Rafael Marques. Coronel Leite, sou seu fã e gostaria de saber como você aguentou o Léo nesses episódios todos. Rafael, quero te dizer que os amigos do Léo, as pessoas que seguem o Léo, que gostam dele, devem fazer a mesma pergunta para ele. Como é que você aguentou o Leite tanto tempo? Eu acho que o programa explorou grandes diferenças. A gente tem uma linguagem muito igual, mas pensamos totalmente diferente. Nosso vocabulário é igual. Então, o mundo da sobrevivência, mesmo que seja sobrevivencialismo, bushcraft, arte do mato, qualquer que seja o enfoque que você dê para quem vive na natureza, ela é válida. E são conhecimentos que têm que ser apreendidos, têm que ser absorvidos e serem transmitidos para as pessoas. Porque a aventura está ligada diretamente à capacidade de sobreviver. Porque a gente não é mais do meio do mato e a gente precisa estar adaptado, a gente precisa estar treinado para situações adversas. De qualquer maneira, Rafael, muito obrigado, forte abraço, um grande abraço pro Léo. Olha, amigão, seja muito feliz. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe, acione as notificações, deixe sua pergunta aqui nos comentários. A pergunta é sua, mas a resposta é questão de sobrevivência.